capítulo 6, dos versículos 5 a 9. Nós temos feito essa exposição mais à noite, né? Mas aí hoje vou deixar os irmãos que talvez tenham vindo só pela manhã, um pouco a par do que nós temos tratado. Hoje nós estamos no penúltimo sermão dessa carta. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e fale profundamente aos nossos corações, por intermédio da palavra dEle. Deus eterno todo-poderoso, nós te rendemos glória e louvor, nós te exaltamos e te bendizemos, reconhecendo que agora, diante da Tua palavra, estamos para ouvir o que o Senhor tem para nós. O Senhor usou o Teu servo Paulo no passado para escrever, ó Pai, esta carta para uma comunidade, e ela teve as suas implicações, as suas aplicações para aqueles irmãos. No decorrer dos séculos, o teu povo estudou essa carta, foi alimentado por esta carta e teve direcionamento para a sua vida por meio desta carta. E agora, Pai, nós estamos aqui também para receber esse direcionamento. Já temos recebido durante os meses que se passaram, aprendendo cada vez mais aquilo que o Senhor tratou nesta carta. E agora, ó Pai, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para ouvir o que o Senhor tem para falar hoje, qual o tema que o Senhor quer tratar aos nossos corações hoje, para que nós saiamos daqui e no decorrer do culto, no decorrer da exposição, os nossos corações possam glorificar o Teu santo nome, que acima de tudo o nome do Senhor seja exaltado através da exposição, e que nós tenhamos o desejo de viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena por meio da Tua palavra. Ó Deus eterno, fale profundamente ao meu coração, guarde a minha língua para que eu não venha pecar contra Ti e não desvie daquilo que a Tua palavra diz. E que o Teu povo seja edificado, mas que acima de tudo o Teu povo tenha um coração que se deleita em Ti através da Tua santa e preciosa palavra. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de nós, em nome de Cristo. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, antes da gente entrar propriamente no texto, queria fazer algumas considerações iniciais, porque esse texto, quando ele traz aqui servos, o termo grego é escravos, e que também pode ser traduzido por servo, mas a ideia do apóstolo Paulo aqui tem a ver com o contexto da época, onde esses escravos serviam aos senhores de escravos. E às vezes, quando alguns pegam um texto como esse, e tantos outros da Escritura, principalmente no Antigo Testamento, alguns irmãos têm a mente do seguinte: então quer dizer que a Bíblia apoia a escravidão. Quer dizer então que a Bíblia aplaudiu tudo aquilo que aconteceu no Brasil, tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, e não só isso, quando no período do Império Romano, muitas pessoas serviam como escravos naquela ocasião. Então quer dizer que Deus apoia a escravidão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Em nenhum momento a Bíblia apoia a escravidão. Só que a gente precisa lembrar que a escravidão no tempo bíblico não tem nada a ver com a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Existe um tipo dela que lembra o que aconteceu aqui e nos Estados Unidos, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque até a palavra de Deus, ela não vai apoiar, porque no início, em Gênesis, Deus diz que o homem é a imagem e semelhança dele. E aqui, em Tiago,
Deus diz por meio de Paulo e de Tiago que não existe acepção de pessoas. Então não há castas maiores e castas menores. Então Deus não vai de forma nenhuma apoiar isso. Se os irmãos tiverem depois interesse de ler a carta a Filemon, é uma carta muito interessante, porque Paulo trata de um senhor de escravo, um escravo que fugiu, e ele vai mostrar ali um relacionamento não de senhor e escravo, mas de irmãos. Aquele homem, Onésimo, servo do Deus Altíssimo agora, e também Filemon, que deveria tratá-lo como irmão em Cristo. E no decorrer dos séculos, vários irmãos nossos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, foram contra o que estava acontecendo lá, ao comércio de escravos que acontecia. Então a igreja, a palavra de Deus nunca foi a favor da escravatura. Mas aí você pergunta, por que Paulo nesse texto então está mandando os escravos a obedecer os seus senhores e está mandando os senhores a tratar bem os escravos? Por que Paulo não pega essa seção e diz assim, acaba com a escravidão? Senhores, libertem os escravos, e escravos, vocês não precisam mais trabalhar para eles. Aí nós vamos entender isso no decorrer do texto. Se os irmãos tiverem interesse de ouvir um pouco mais sobre escravatura, tem vários artigos na internet sobre aquilo que a Escritura fala sobre a escravidão, e a Escritura não é de forma nenhuma a favor daquilo que aconteceu, essas barbáries todas, né? Bom, irmãos, para a gente entender um pouco do contexto aqui, naquele período, no Império Romano, o escravo, ele era tratado como uma propriedade, só que ele era uma pessoa, diferente dos outros bichos, ou dos outros objetos, né? Eles eram tratados como serviçais, pessoas responsáveis por alguns trabalhos forçados, ou não. Nós tínhamos, por exemplo, os escravos que eram médicos, professores, administradores, secretários, escravos que eram prefeitos. Então o próprio Daniel, por exemplo, estava lá na Babilônia, um povo que foi para lá escravo, mas olha onde Daniel chegou. Num povo que era escravizado naquela ocasião. Então a gente sabe muito bem que, na verdade, esse contexto da carta e do período aqui não tem nada a ver com o período que nós passamos aqui no Brasil, nem na América. Havia naquele tempo, por exemplo, escravos que podiam ser libertos depois de um período, e eles se tornavam, às vezes, mais ricos do que os senhores deles anteriormente. Eles tinham liberdade para fazer comércio, e às vezes muitos dos seus senhores anteriores eram patrocinadores para que eles dessem seguimento no seu trabalho. E não tinha nada a ver com essa questão racial que teve nos Estados Unidos e nem aqui. Esses escravos, eles muitas das vezes eram pessoas que se vendiam para trabalho, porque eles não tinham condições econômicas de se sustentar, então eles vendiam a força deles, o trabalho deles, e havia também vários casos, como é o caso, por exemplo, do povo de Israel, que foi escravizado para a Babilônia porque foi conquistado. Então, quando um povo conquistava outro, matava muitos, destruía aquela cidade e levava o restante como escravo. E não necessariamente por ser negro, branco, pardo ou assim por diante. Eram escravizados porque era um povo que foi conquistado. Quando nós olhamos para essa carta, então o apóstolo Paulo está tratando dentro desse contexto, onde servos e senhores, nesse contexto, são agora redimidos em Cristo Jesus. Agora, como que eles vão se relacionar? Porque naquela ocasião havia escravos que eram completamente preguiçosos, rebeldes aos seus senhores. Por isso que muitos foram punidos até mesmo com morte por causa da sua rebeldia. E você tinha senhores de escravos que eram extremamente cruéis, que agiam com ameaças, que agiam com maldade contra esses homens. E aí Paulo vai simplesmente agora mostrar como que em Cristo esses que são servos devem trabalhar com dignidade e esses que são senhores devem tratar os seus escravos com dignidade. Então veja que o evangelho, ele não é esse evangelho que é vendido hoje, de que tem que transformar o mundo pelas causas sociais. Paulo tem o único desejo de pregar o evangelho e aplicar o evangelho, e o evangelho vai tratar o que precisa ser tratado. Tanto que no decorrer do tempo essa escravidão foi morrendo, porque as pessoas foram crendo em Cristo Jesus, e na medida que criam em Cristo Jesus, o tratamento senhor-escravo mudava. Porque agora, com um novo coração, ele não tratava o escravo dele daquele jeito mais.
E como escravo, ele não agia de modo preguiçoso, rebelde, como ele tratava antes. Nós temos casos na história de senhores de escravos que choraram amargamente, porque os seus escravos às vezes morriam por alguma coisa que acontecia, algum problema de enfermidade, assim por diante. Veja que havia um relacionamento entre eles. E Paulo está simplesmente tratando desse relacionamento aqui. Irmãos, nós temos visto também no decorrer desta carta que Paulo sempre, a partir do capítulo 4, está fazendo aplicações dos mandamentos. E nós vimos anteriormente Paulo tratando sobre o 7º mandamento, o 1º mandamento, o 2º mandamento, o 3º mandamento e assim por diante. Nestes versículos de 5 a 9, Paulo está tratando de 3 mandamentos: não furtarás, não matarás e honrar pai e mãe. Exatamente porque honrar pai e mãe, no nosso entendimento, à luz das Escrituras, ele não está restrito aos genitores. Furtar, porque muitos escravos estavam furtando dos seus senhores, e não matarás, exatamente por causa desses castigos cruéis que esses senhores aplicavam sobre os seus servos. Outra coisa que a gente precisa entender com base nesse texto é que a Escritura ela não faz uma dicotomia daquilo que eu vivo na igreja e daquilo que eu vivo do lado de fora da igreja. A gente tem uma tendência, por causa do catolicismo romano, de dividir aquilo que eu faço aqui hoje e aquilo que eu vou fazer amanhã no meu trabalho. Só que a Escritura deixa muito claro que a nossa vida ela é integral. A partir do momento que eu sou servo de Cristo Jesus, tudo na minha vida muda. De forma que o futebol da sexta-feira não é mais santo ou menos santo do que o culto que nós estamos prestando aqui hoje. Que o meu trabalho que eu vou exercer de amanhã até sexta-feira ou no sábado, ele não é menos santo do que o estudo bíblico que eu venho participar. A questão é que cada lugar tem os seus princípios, cada lugar tem a sua maneira de agir. Lá eu vou servir como funcionário, como patrão, como chefe, eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ser um peladeiro, vou usar essa expressão, mas aqui eu estou sentado com uma audiência diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com os meus irmãos em Cristo, cantando, lendo a Bíblia e orando. Não é menos, nem é maior. A vida é integral, isso a gente precisa entender com isso. Às vezes a gente pega, por exemplo, principalmente alguns políticos ou movimentos que dizem assim, que a bancada evangélica tem que deixar os seus pressupostos na hora da votação de leis. Não tem jeito, gente. Nós somos o que somos. E aqui eu não estou querendo entrar quem é essa bancada evangélica, mas nós temos pressupostos, princípios e valores, isso vai influenciar tudo. Uma lei que eu vou votar na Câmara, a maneira como eu vou tratar o meu funcionário, a maneira como eu vou agir com o meu patrão, a maneira como eu vou tratar o meu professor na escola, na universidade, a forma como eu vou dar aula, o jeito que eu jogo bola, tudo isso influencia, porque a nossa vida cristã ela é íntegra, e isso fica claro aqui nesses textos. Nós temos visto também que Paulo aqui está fazendo aplicações do versículo 21 do capítulo 5, porque ele disse lá que uma das formas de nós sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus é nos sujeitando ao outro. Primeiro, cantando os salmos e cantando outras canções que sejam bíblicas. Depois, não tendo uma vida de murmuração, mas sendo uma vida grata, uma vida redimida que demonstra gratidão ao Senhor. E, em terceiro lugar, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo faz 3 aplicações desse versículo 21. Marido e mulher, maridos, amem sua própria esposa, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como a igreja o é a Cristo. Depois, no versículo 1 a 4 do capítulo 6, filhos, obedeçam aos vossos pais, como a Cristo, e pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor, de acordo com a vontade do nosso Deus. E agora, dos versículos 5 a 9, o trato sai da família para o trato secular, digamos assim, para o trabalho. Claro que aqui nós temos servos que trabalhavam em casas, né? Mas isso aqui se estende a questões fora do ambiente familiar, necessariamente.
Então nós vamos ver aqui, os escravos devem obediência e submissão aos seus senhores como a Cristo, e os senhores devem tratar os seus escravos com dignidade para a glória de Deus e o bem-estar dos seus funcionários. Em primeiro lugar, os versículos 5 a 8, os deveres dos servos, então. Veja aí: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Como dito, irmãos, naquele período era comum a escravidão, tanto que fala-se que no Império Romano existia mais de 60 milhões de escravos, e eles tinham funções das mais diversas. Não eram só, quando você pensa em escravo, você imagina aquela pessoa no campo, carregando fardos pesadíssimos, e tinha sim, trabalhadores de mina, trabalhadores na área agrícola, mas você tinha médicos, que eram escravos, você tinha administradores, você tinha professores, empregados domésticos, artesãos, então você tinha todo tipo de escravo, independente da cor. Aqui a gente não está tratando questão de cor. Na época, Aristóteles, por exemplo, um dos filósofos gregos, ele disse assim: um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado, mas um escravo é uma espécie de propriedade que tem alma. Então esse era o entendimento deles, ou seja, era uma propriedade. Os escravos, muitas das vezes, eram vítimas de tratos cruéis por causa disso. Só que é interessante porque naquele tempo, como um escravo era caro, então essa crueldade ela não era generalizada, como às vezes nós olhamos para o cenário brasileiro e norte-americano. Eles cuidavam muito bem dos escravos, porque valia dinheiro. Se você machuca demais o escravo, ele não trabalha. Se ele não trabalha, você perde. Então ele não podia tratar o escravo com tanta grosseria, né? Ele tinha que olhar o bem econômico. E quando nós olhamos para o texto, Paulo direciona a sua aplicação agora para esses que eram escravos, e não necessariamente a senhores que eram cristãos, mas que eles deveriam sujeitar aos seus senhores como eles sujeitavam a Cristo. É interessante porque a mesma palavra que Paulo fala às mulheres para serem submissas aos maridos, os filhos serem submissos aos pais, ele agora usa a mesma palavra para dizer: servos sejam submissos aos seus senhores. Mesmo jeito. Vocês devem obediência exatamente porque Paulo agora vai amarrar isso tudo. Olha só, versículo 5 ele fala assim: obedecei a vosso Senhor. Aí no final do versículo, como a Cristo. Versículo 6, não servindo à vista, como servos de Cristo. Versículo 6 ainda, fazendo de coração a vontade de Deus. E depois, versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então veja como que ele amarra tudo isso no relacionamento com Deus. A nossa vida ela não está desvinculada no nosso trabalho. Nós trabalhamos e nós servimos para a glória de Deus. E era isso que esses escravos deveriam fazer. Era isso que esses servos deveriam fazer. Olhar para os seus senhores e obedecê-los, submeter às autoridades deles, porque eles eram autoridades instituídas por Deus sobre a vida dele. É isso que Paulo vai tratar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 1. Eles tinham que trabalhar com dedicação, porque eles estavam em primeira instância obedecendo a Deus, antes de obedecer aos seus senhores. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente lê esse texto, parece que Paulo não está tratando da questão de abolição, né? Parece que ele não está nem aí com isso, exatamente porque isso não era debate na época. Não existia debate de abolição de escravatura naquela época. Era algo completamente comum naquele tempo. Era completamente comum, não tinha esse debate. E depois o Evangelho foi tratando o coração das pessoas, e isso foi se perdendo, toda essa relação propriedade, tratar uma pessoa como propriedade, como objeto, foi se perdendo, pelo menos nas comunidades cristãs. Paulo então vai dizer aqui nesse texto que esses servos deveriam obedecer, respeitando os seus senhores com coração sincero,
com temor, com tremor, porque isso era servir a Cristo. Eles deveriam ser respeitosos, eles deveriam ser obedientes a Cristo, sendo singelos de coração, com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia e sem nenhuma segundas intenções. Exatamente porque quando Paulo trata aqui no versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, é exatamente porque muitos escravos trabalhavam para ser bem vistos pelos senhores, para ganhar alguma coisa em troca. Quando o Senhor estava perto, fazia o trabalho direito. Quando o Senhor saía de perto, vamos usar assim, uma linguagem popular nossa aqui, ele morcegava. Ele queria ser bem visto aos olhos do seu patrão para ganhar alguma coisa em troca. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo disse assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, ou seja, Senhor que é cristão, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Ou seja, Timóteo, ensina os escravos que congregam aí, que eles devem obedecer aos seus senhores com honra, dignos de toda honra são os seus senhores, e que eles, se forem irmãos em Cristo, veja bem que Paulo não está aqui falando para que os servos sejam submissos a apenas aqueles que são senhores cristãos. Se o meu patrão é crente ou não é, não importa. Eu devo obediência e submissão a ele. Porque senão a gente vai olhar, por exemplo, na sociedade, não, se o prefeito não é crente, eu não obedeço. Se o governador não é crente, eu não obedeço. Se o presidente da república não diz Deus acima de todos e Brasil acima de tudo, eu não obedeço. Não, eu devo obediência porque ele foi colocado lá como autoridade sobre as nossas vidas pelo próprio Deus. E é isso que os escravos deveriam fazer. Eles deveriam servir ao seu Senhor e submeter a eles, porque eram autoridade sobre eles. Então Paulo continua dizendo que eles deveriam trabalhar com boa vontade, fazendo de coração, de boa vontade, e ele amarra tudo isso a essa obediência a Cristo, ou seja, vocês obedecendo aos seus senhores, vocês estão obedecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exatamente assumindo sobre si o exemplo que o próprio Cristo deu a vocês. Lá em João capítulo 3, nós temos aquele texto clássico de Jesus sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se ajoelhando perante os seus discípulos e lavando seus pés. E Jesus dizendo para eles: veja que eu que sou o maior, inclusive formei vocês no ventre materno, me ajoelho diante de vocês e lavo os vossos pés. Então vá e faça o mesmo. Então é isso que eles deveriam aprender, a se submeter. E o versículo 8, Paulo diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, vocês vão ser abençoados. Vocês vão receber do Senhor, mesmo que os senhores sejam injustos, mesmo que eles imponham a vocês trabalhos forçados, mesmo que vocês não recebam deles aquilo que vocês merecem, Deus do céu está vendo a causa de vocês. E se for o caso, Ele vai libertá-los. Se for o caso, Ele vai tirar vocês desse Senhor e colocar num outro Senhor. Se for o caso, vocês serão livres e poderão ter a própria propriedade. Deus vai cuidar de vocês, porque vocês devem obediência a Deus, independente do que eles façam ou deixam de fazer. Porque em primeira instância, servir a eles é servir a Cristo. Isso aqui também não é meritório, não é barganha, é por causa desse relacionamento gracioso diante do Senhor. Então aqui, irmãos, já de primeira instância, a gente tira algumas aplicações para nós. A primeira coisa é que trabalho ele é bênção. A primeira coisa que nós tiramos desse texto é que trabalho é bênção. Muitas das vezes nós ouvimos da boca de cristãos que trabalho é uma maldição, que trabalho é fruto do pecado no Éden, de que trabalho não presta. Nós vimos da boca de cristãos que ele odeia segunda-feira, porque segunda-feira é dia de trabalhar. Só que aqui nós aprendemos que trabalho é uma bênção e é uma forma das quais de servir a Deus.
Às vezes, quando a gente olha, por exemplo, para o pastor e fala assim, isso que é vocação, o pastor está servindo a Deus, ele foi para o seminário, ele se preparou, ele está servindo a Deus, você está servindo a Deus também, sendo gari, sendo pedreiro, sendo operador de alguma coisa, cuidando, independente do que seja o seu trabalho, você está numa vocação, não existem vocações superiores, você está servindo a Deus ali no seu trabalho, isso é bênção, e o trabalho é antes da queda, você sabe muito bem disso. Então trabalho não é uma desgraça que muitos dizem por aí, trabalho é uma maravilha, porque é uma forma de glorificar a Deus e, em segundo lugar, é uma forma de cuidar da nossa família, é uma maneira de nós sustentarmos a nossa família, então a gente tem que amar mais o nosso trabalho. Outra coisa, irmãos, é que muitos crentes são influenciados por algumas filosofias que tentam demonizar patrões, empresários. Patrão não presta, patrão é rigoroso, patrão é isso, patrão é aquilo outro. Ou seja, exatamente por causa dessa chamada luta de classes, que algumas filosofias, alguns partidos, inclusive, pregam por aí começam a demonizar empresário. E aí muitos crentes vão trabalhar na segunda-feira tendo ódio do seu patrão, porque ele tem dinheiro, porque ele tem bens, porque ele é superior, porque ele não paga o que é justo, porque ele é isso ou aquilo, porque ele trata assim ou assado. Então a gente tem que parar de ser influenciado por esses pensamentos, essas ideologias por aí, e olhar os patrões, os empresários, os nossos chefes, os nossos superiores, com devoção, com honra, com dignidade, com sujeição e com obediência, porque é isso que Deus requer de nós. Terceiro lugar, infelizmente, irmãos, o que eu vou falar aqui não é generalizado, tá? Por favor, não entendam equivocado, mas muitos casos, há muitos crentes desempregados porque são péssimos funcionários. Não é generalizado isso que eu estou falando. Há casos e casos, mas há muitos casos de crentes que estão desempregados porque são péssimos funcionários. É do grupo da rebelião, é do grupo que xinga o patrão, é do grupo que chega atrasado, é do grupo que rouba o patrão, é do grupo que fala mal do patrão, independente do que seja. Então, quando tem um corte na empresa, o patrão não pensa duas vezes do que mandar ele embora. Ele não vê a oportunidade de mandá-lo embora. E aí depois está reclamando, eu não sei o que Deus quer de mim, por que Deus está fazendo isso comigo? Exatamente porque você não obedece ao seu patrão. Há casos e casos, por isso que eu deixei muito claro. Outra coisa, irmãos, direitos civis, eles não são superiores aos deveres cristãos. Às vezes tem muito que fala assim, mas é meu direito isso, é meu direito aquilo, é meu direito aquilo outro, mas veja que os seus deveres como crente é superior aos direitos civis. Às vezes tem muitos crentes que deixam de trabalhar direito para o patrão porque os direitos dele não estão sendo vistos. Mas Paulo aqui na carta não está dizendo assim, seja obediente ao seu patrão, se ele te der tudo aquilo que a lei do seu país diz que ele tem que te dar. Não, obedeça ao seu patrão. Sujeite-se ao seu patrão. Outro, funcionários muitas das vezes transgridem o 8º mandamento, não necessariamente roubando dinheiro, mas roubando tempo. Não fazendo o serviço direito, fazendo com que os patrões percam, inclusive, com isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E outra coisa, irmãos, a gente precisa lembrar que Deus abençoa quando nós somos submissos e quando nós somos obedientes aos nossos senhores. Mesmo se há injustiça, mesmo se você deveria ganhar X e ele só está te pagando Y, não importa, obedeça, sirva, glorifique o nome do Senhor através daquela função, porque é isso que Deus requer de nós, porque traz bênção sobre nós, sobre a nossa família. Não é barganha, mais uma vez, mas traz bênção. Em segundo lugar, no versículo 9, Paulo diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora Paulo se volta para os senhores, e falando como que eles devem agora agir com os seus
escravos. As leis naquele tempo, por exemplo, irmãos, dava tanto direito aos senhores que eles tinham direito de vida e morte. E tinha ocasiões em que alguns escravos eles eram tão pesados no trato com os seus servos, com os seus escravos, que muitos chegavam à morte. Outros, por causa desse trato cruel, eles fugiam. Outros, por causa desse trato cruel, se suicidavam. E muitas das vezes até o império tinha que entrar no negócio, interferir, porque aquele senhor ele era muito cruel quanto ao tratamento com aqueles homens. Mas não é isso que a Bíblia orienta, não é isso que Deus requer dos senhores cristãos, daqueles que estão investidos de autoridade. Eles devem tratar com dignidade. E eu acho tão bonito, irmãos, porque a gente tem um contexto de época em que senhores escravos eram tratados como objetos, senhores não tinham relacionamento com eles, e aí nós temos aqui Paulo tratando de senhores e servos, num caso de igreja. Ou seja, o que tudo indica é que esses homens que serviam aos seus senhores estavam sentados no mesmo banco, senhores de escravos e escravos sentados no mesmo banco, cantando os mesmos hinos, lendo a mesma Bíblia, servindo ao mesmo Senhor, ouvindo a mesma pregação, tomando um cafezinho depois do culto juntos, e um era escravo e o outro era senhor. Só o evangelho para fazer isso. Só o evangelho para tornar esses dois grupos que eram tão afastados naquele período, agora estão juntos por causa da obra de Cristo. Só Cristo pode fazer isso. Só o evangelho pode fazer isso. E aqui Paulo traz 3 princípios para esses senhores. O primeiro princípio é agir de igual modo, ou seja, os seus servos, eles devem obediência a vocês, eles devem fazer de boa vontade, eles devem temer, eles devem ter tremor, eles devem ser bons funcionários. Da mesma forma, trate-os com dignidade, com respeito, com consideração. Eles não são bicho, eles não são objetos. Eles devem ser respeitados e tratados com dignidade. Essa é a primeira palavra que o apóstolo Paulo traz aqui aos senhores. Segundo princípio que o Paulo traz é que eles deveriam deixar as ameaças, deveriam fazer aquilo que é justo, exatamente porque muitos eram cruéis com os seus servos, com os seus escravos. E Paulo está direcionando agora aos senhores cristãos, dizendo assim: vocês não vão tratá-los com ameaças, vocês não vão tratá-los com essa crueldade que muitos senhores de escravos fazem. Vocês vão tratá-los com amor, com respeito, com dignidade. Deixe de lado todo esse tipo de desumanidade, porque isso não tem nada a ver com os princípios e os valores que a Escritura apresenta. E o terceiro princípio que Paulo traz para esses senhores é de que eles deveriam olhar para o exemplo de Deus, que não faz acepção de pessoas. Não existe casta maior e casta menor. Todos são iguais diante do Senhor, cumprem funções diferentes, mas são iguais diante de Deus. Veja que anteriormente Paulo disse: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Mas eu não estou dizendo que as mulheres são inferiores. Cumpram a função de vocês. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Mas eu não estou dizendo que vocês são inferiores. Cumpra a função de vocês. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Servos, escravos, obedeçam aos seus senhores, mas eu não estou dizendo que eles são maiores do que vocês. Não há acepção de pessoas diante do Senhor. Então eles deveriam ficar cientes que prestariam contas a Deus da maneira como eles tratariam os seus escravos. Por isso que ele fala aí, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, ou seja, vocês servem a esse Deus que está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A maneira como vocês tratam os funcionários de vocês, os servos de vocês, os escravos de vocês, está sendo visto por Deus Pai, o Deus de vocês. Vocês vão prestar contas por isso.
porque eles são imagem e semelhança do Senhor. Como disse Jó, lá no capítulo 31, versículo 13 a 15: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não o fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? A gente não foi criado do mesmo jeito, formado pelo mesmo Deus? Não existem superiores em questões de essência, mas de funcionalidade. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 10, Tiago diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aqui a gente entra em algumas aplicações para os senhores. Primeira coisa: patrões, senhores, chefes, supervisores nos seus trabalhos devem tratar seus funcionários ou aqueles que estão sob o seu comando com dignidade, com respeito. Eles não são bicho, eles não são burro de carga. Cuidado com o autoritarismo. Só porque tem dinheiro, só porque tem a empresa, só porque está nesse cargo, acha que pode pisar nos outros. Não é isso que a Escritura apresenta. Deve cuidar. E aqui eu coloquei um exemplo. Eu não sei se os irmãos conhecem casos, eu particularmente conheço de empresas que têm o costume de começar o dia fazendo uma devocional. Aí junta os funcionários, o patrão, os chefes ali, junta, coloca todo mundo, lê a Bíblia, ora e começa. Maravilha, isso é uma bênção. Mas e depois, no decorrer do dia? Como é que é o trato? Como é que é o relacionamento? Porque a devocional de 10, 15 minutos do início do dia não cobre o dia todo, não. Está vendo como que às vezes nós fazemos uma dicotomia de, isso aqui é a parte religiosa do nosso trabalho. 10 minutos de devocional. Depois aqui o pau quebra, queridão. Desculpa a expressão. Depois aqui o negócio é outra linha. Devocional nós já fizemos aqui. Agora aqui é outra coisa. Agora aqui eu te oprimo, agora aqui eu faço isso, agora aqui eu faço aquilo outro, e etc, etc, etc. Não é assim que funciona. Segunda coisa, a lei do Estado ela não vem primeiro que a lei de Deus. Veja que naquele tempo, no Império Romano, os escravos, os senhores tinham poder de vida e morte sobre os escravos. Eles podiam bater nos escravos até deixá-los mole no chão. O Estado dava isso para eles. Mas aí Deus, por meio de Paulo, diz assim: mas não é assim que vocês vão fazer. Então, por mais que a lei do nosso Estado dê aos senhores, aos patrões, aos chefes, aos supervisores, certas leis que amparam a maneira de tratar o funcionário, trate de acordo com os princípios, valores da Escritura. A Escritura vem em primeiro lugar. Terceiro lugar, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se há aqui empresários, pague o que é justo. Não furte do seu funcionário, porque aí também você está descumprindo o 8º mandamento. Se ele merece receber R$ 2.500, não pague 2.300. Pague 2.500. É o que é justo. Quarto lugar, tenha em mente que os seus funcionários ou seus liderados, sendo cristãos, são teus irmãos em Cristo. Outra, se eles são descrentes, se os seus funcionários são descrentes, lembre-se que eles são imagem e semelhança de Deus. E não é porque não são crentes que não merecem um tratamento. Que às vezes senhores, patrões, empresários, chefes, tratam crentes de um jeito e descrentes de outro. Com o crente, eu trato com amor e carinho porque é meu irmão em Cristo. Com o descrente, eu pico o pé na canela dele porque eu não tenho nada a ver com ele, é ímpio. Não, trate os dois com amor, com carinho, com dignidade. Mesmo que a situação econômica do nosso país esteja difícil, agora é uma palavra para os empresários, para aqueles que estão investidos de autoridade nos seus trabalhos.
Às vezes a gente tem uma tendência muito forte de ficar preocupado com tudo que está acontecendo. Há muitos empresários que às vezes estão perdendo o sono, porque não sabem o que vai ser do mês que vem. Como é que ele vai tocar o barco, continuar a cuidar da sua empresa, sendo que as coisas não estão bem. Ele está olhando para o futuro e vendo assim, eu acho que o ano que vem nós vamos fechar as portas. Eu acho que eu vou ter que mudar de função, eu acho que eu vou mudar de ramo. Confie no Senhor. Deus é superior à pandemia, Deus é superior ao Estado brasileiro, Deus é superior à economia mundial. Então confie no Senhor, descanse nele, e você que também é funcionário, descanse no Senhor. Às vezes você pode estar preocupado, nossa, agora vem essa segunda onda de pandemia, como é que vai ser, como é que a empresa vai caminhar, será que eu vou perder meu emprego, será que no final do ano o meu patrão vai chegar para mim e vai falar que você não trabalha mais com a gente? Acalma o coração, descansa o coração no Senhor, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele que te colocou lá, se for para tirar, Ele vai tirar, mas vai abrir outra porta. Se for para abrir uma outra empresa, Deus vai cuidar, vai direcionar. A grande questão é confiar que a provisão vem do Senhor. Então, irmãos, portanto, Paulo declara que o relacionamento entre escravos e senhores, eles têm tudo a ver com o cristianismo. Os escravos devem demonstrar sua fé em Cristo Jesus através da obediência aos senhores, e os senhores devem demonstrar sua fé em Cristo Jesus através do bom tratamento para com os seus escravos. Assim, ambos devem compreender que devem juntar-se ao outro, pois não há acepção de pessoas. Os servos servem aos senhores na obediência e os senhores servem aos servos por meio de uma relação regada à dignidade e a respeito. E eu termino com 3 lições para nós. Primeira, a vida cristã é integral. Não divida o culto, o estudo bíblico, a reunião de oração, do trabalho de segunda a sexta, da faculdade de segunda a sexta, do relacionamento com os vizinhos. Está tudo junto e misturado. Está tudo junto e misturado. Você é cristão em todo lugar. Os princípios, os pressupostos, os valores, eles não estão limitados aqui, mas em toda a nossa vida. E nós temos que nos lembrar que nós somos servos de Cristo. E lá, em Romanos 6,18, Paulo diz que nós somos escravos de Cristo. Nós éramos escravos da nossa natureza miserável, escravos do diabo. E agora nós temos um outro Senhor sobre nós. Esse Senhor é Cristo. Então, sirvamos a Cristo Jesus com dedicação no nosso coração. Segundo lugar, uma palavra talvez aqui presente tenham pessoas que estão desempregadas. Primeira coisa, esteja disposto a obedecer a Deus quando as portas se abrirem, a fazer aquilo que Deus requer de você. Em segundo lugar, não trabalhe para tampar buraco. Às vezes a gente arruma um bico e fala assim, aqui eu vou trabalhar de qualquer jeito até arrumar uma coisa melhor. Isso é contrário às Escrituras. Se você tem um trabalho de uma semana, trabalhe como se fosse o seu trabalho, que você fosse aposentar ali. Porque é isso que a Escritura está dizendo. Terceiro lugar, espere no Senhor. Deus há de cuidar da sua vida e da sua família. E por último, ser submisso ao Senhor, ao patrão, ao chefe, tratar os funcionários liderados com dignidade e amor, é um dos canais de sermos enchidos pelo Espírito Santo. Lembre-se disso. Paulo, capítulo 5, disse, sejam enchidos do Espírito Santo. Como? Cantando os salmos e canções bíblicas, não murmurando, tendo uma vida grata. Terceiro, sujeitando uns aos outros. E dentre esses sujeitandos, ele coloca o relacionamento senhores e servos, patrões e empregados, liderados e líderes. Então, que isso seja uma lição para nós nesta manhã, para o nosso relacionamento nas nossas empresas. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus eterno, todo-poderoso, nós te rendemos glória e louvor, nós te exaltamos pela oportunidade de ler a tua palavra e ouvir a exposição da mesma. Pai eterno, nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que o Senhor requer de nós, a fazer aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor ordena de nós, que nós sejamos funcionários cristãos tementes ao Senhor, servindo com dedicação, com respeito, com honra àqueles que estão sobre nós com autoridade.
Que nós possamos, ó Pai, sermos os melhores funcionários de uma empresa. As pessoas que têm dedicação no trabalho, que faz o que precisa ser feito com dedicação, com honra para a glória do Senhor, sabendo que por mais que estejam servindo a um Senhor, em primeira instância, estamos servindo ao Senhor Deus. Ó Deus eterno, também aqueles que estão investidos de liderança, de autoridade nas suas empresas, ó Deus eterno, dê a eles sabedoria para tratar os seus funcionários, os seus liderados com amor, com respeito e com dignidade. Pai eterno, pedimos também por aqueles nossos irmãos, não só aqui da 10ª, mas todos os nossos irmãos que conhecemos, talvez de outras congregações, que infelizmente estão desempregados. Ó Deus eterno, tenha misericórdia. Abra a porta de emprego para esses nossos irmãos, para que eles tenham o privilégio de servir ao Senhor no seu ambiente de trabalho, para que eles tenham o privilégio de glorificar o nome santo do Senhor, servindo aos seus senhores. Ó Deus eterno, aqueles talvez que são empresários e que estão preocupados com a situação econômica do Brasil e do mundo, para que eles confiem no Senhor, para que eles não percam a esperança de que o Senhor está acima de todas as coisas e que há de suprir as suas necessidades. Ó Deus eterno, nos dê sabedoria para sujeitarmos uns aos outros, sabendo que este é um dos canais para sermos enchidos pelo Espírito Santo, vivendo assim de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém.